E quando a gente fala psicoterapia, é importante lembrar que todo modelo de psicoterapia também vai facilitar o autoconhecimento. Eu desconheço algum modelo de psicoterapia que vise fazer o paciente exatamente não se entender, não se conhecer. Todos eles visam facilitar o autoconhecimento, proporcionar exatamente essa conexão com questões emocionais, independente da visão de homem de mundo e da abordagem que a gente esteja falando. Da mesma forma, proporcionar autonomia. Só que tem algumas características aqui, por exemplo, quando a gente fala sobre psicoterapia, que vocês vão ver que na TCC é um pouco mais intenso. Quando a gente fala sobre facilitar o autoconhecimento, é fundamental em terapia cognitiva. A gente precisa, porque vai ser fundamental para que ele avance e seja o que a gente chama de ser o seu próprio terapeuta. Né? É fundamental que em TCC o paciente aprenda a ser o seu próprio terapeuta. E isso vai ser através do processo de autoconhecimento, dentro de outras características que a gente vai trazer também. Proporcionar autonomia, não tem mais autonomia do que fazer o paciente ser o próprio terapeuta. Né? É fundamental, é o máximo que a gente quer, proporcionar a autonomia é exatamente isso. Fazer com que o paciente não precise de terapia. Eu costumo, inclusive, falar isso para os pacientes nas sessões de avaliação. Olha, quanto menos tempo de terapia você precisar, melhor. Com isso, eu não estou dizendo para o paciente assim, olha, quero te ver pelas costas. Às vezes eu até brinco, às vezes isso é até uma maneira para você quebrar um pouco o gelo ali da sessão de avaliação, brincar com o paciente, trazer a questão da brincadeira, o bom humor é sempre muito bem-vindo em psicoterapia. Mas a ideia é, olha, quanto menos você precisar de terapia, melhor. Logo, o que é que eu preciso de você? Parceria. O que é que eu preciso de você? Identificar teus pontos fortes, identificar os teus pontos, desenvolver habilidades em você, né? Fazer você entender suas problemáticas. Então, dentro da TCC, todas essas características aqui, elas vão vir para as outras abordagens, para os outros modelos de psicoterapia, mas dentro da TCC tem uma pegada, tem um jeito de se fazer isso, e alguns desses pontos são fundamentais. Né? Então, assim, desenvolver habilidades em terapia cognitiva é fundamental. É fundamental. Alguns pacientes vão precisar exatamente de um trabalho, de um processo terapêutico muito focado em desenvolver habilidades. Fortalecer, para alguns pacientes vai ser só fortalecer, para alguns pacientes vai ser desenvolver. Então, a gente vai precisar exatamente entender muito bem o que o paciente precisa. Por isso que usar técnicas a esmo pode ser muito perigoso, porque eu não posso não saber exatamente qual é a habilidade em si que o paciente precisa. Por isso que um bom processo de avaliação é sempre fundamental. Então, dentro das psicoterapias, a gente traz a ideia de entender seus problemas, né? Na TCC isso é fundamental. Vamos ver mais à frente, né? E quem trabalha com terapia cognitiva aqui já sabe da lógica, como o tratamento em terapia cognitiva é estruturado. Então, assim, essa estrutura, ela faz com que a gente compreenda como é que os problemas do paciente se originaram e se mantêm. Então, isso é importantíssimo o paciente entender, olha, de onde isso vem, como é que isso está sendo, como é que isso se apresenta no aqui e agora e para onde isso pode me levar ou para onde isso está me levando. Então, dentro da terapia cognitiva, a gente vai querer, inclusive, que o paciente entenda muito bem isso funcionando, e é para isso que serve a formulação de caso, para a gente mostrar para o paciente como é que ele está funcionando, como é que essa problemática se repete, como é que esses ciclos se reforçam. Consequentemente, outra característica que a gente vai trazer em psicoterapia e na TCC é fundamental, é a ideia de buscar soluções. Então, assim, terapeuta cognitivo comportamental que trabalha com segunda onda ou com terceira onda também, dependendo da modalidade, mas na segunda onda é uma terapia de resolver problemas. É literalmente um modelo pensado para resolver problemas. Tem um problema, qual é a possível solução? Tem um problema, qual é a habilidade que eu preciso desenvolver para encontrar a solução? Então, existem estratégias, inclusive, para a resolução de problemas. Treino para a resolução de problemas. Então, essas características que acompanham todas as psicoterapias, a grande questão que vai diferenciar entre elas é a intensidade, é o quanto isso aparece de uma maneira direcionada. Em TCC, isso aparece de uma maneira muito intensa. Né? Todas essas características aqui que a gente falou, elas servem e elas aparecem na TCC no início, no meio e no final do tratamento e são fundamentais para a lógica de trabalho.